A.W. Tozer, um teólogo canadense americano, ele disse: não escute um homem que não escuta a Deus. Como é que eu vejo esse quadro hoje? Eu até alistei aqui, Clemilson, 5 coisas que acredito que todo pastor deve fazer agora, nesse período de pandemia, tá? E eu quero compartilhar com você. Então, se você tem aí uma caneta, se você tem um lápis, você anote. A primeira coisa, o pastor tem que se fortalecer espiritualmente. É a primeira coisa. Então, em qualquer crise, em qualquer pandemia, a primeira coisa que o pastor precisa fazer, ele precisa se fortalecer espiritualmente. E isso se dá como? Através da leitura da palavra. O pastor precisa orar. Nós estamos vivendo uma época, é um corre-corre tão grande. O pastor tem visita, né? Eu estou falando aqui antes da pandemia, por exemplo, o pastor tem visita, o pastor tem. Agora vamos colocar na pandemia, o pastor tem a live, o pastor tem isso, tem a família, tem que ir atrás de recursos. Então, assim, se ele não se fortalecer espiritualmente, ele vai cair. Ele não vai conseguir, né? Então, a primeira coisa, o meu primeiro conselho, olha, irmãos, eu estou muito bem, estou com quase 2 anos no Brasil, depois da volta da pandemia, 2 anos, não, 1 ano e meio, né? Tenho passado por tristeza, porque eu perdi um irmão, Clemilson, para o Covid. Lógico, eu fiquei triste, eu chorei, eu tive um luto, mas eu estou em pé, eu estou feliz. A minha esposa até diz assim, você acorda horrivelmente de bom humor. Né? Por quê? Porque nós temos essa alegria, esse compromisso com Deus. Então, primeira coisa, se você é pastor, se você é líder, comece o seu dia com Deus. Né? Se você não puder de manhã, por causa do trabalho, mas tenha um momento com Deus. Fortaleça a sua caminhada com Deus. O seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante do mundo. Olha, o grande problema, e uma pesquisa do Instituto George Barna, na Califórnia, diz que a maioria dos pastores passam 5 minutos com Deus. Meu Deus! A.W. Tozer, um teólogo canadense americano, ele disse: não escute um homem que não escuta a Deus. Se você corre para um lado, corre para o outro, e você não escuta ao Senhor Jesus Cristo, não tem tempo para passar com o Senhor, então você acaba se perdendo. Você acaba se perdendo. Então, o primeiro conselho que eu dou para os pastores, eu até anotei aqui, eu vou aqui olhar aqui as minhas anotações. Pode falar, pode sim. E a primeira coisa, então, é passar tempo com Deus. A primeira coisa. E é interessante que eu falei para você, né? A gente estava conversando um pouco antes. Durante esse período de pandemia, eu já estou escrevendo o meu 3º trabalho de liderança. Glória a Deus, que maravilha. Isso, olha, eu queria esclarecer, existe um estudo, existe não é bem a palavra estudo, um certo mito de que o pastor tem que estar fazendo tudo, que ele tem que estar ocupado, que se ele não tiver, né? Eu coloquei uma chardezinha outro dia aqui no grupo, que a irmã entrou dentro do escritório do pastor e ele estava orando. Aí ela disse, pastor, já que o senhor não está fazendo nada, né? Então o pastor estava orando. Né? Em Atos capítulo 6, quando aconteceu o problema das viúvas, dos órfãos, principalmente das viúvas, o apóstolo disseram o quê? Nós vamos instituir diáconos, porque o nosso trabalho é a oração e a meditação na palavra, tá entendendo? Sim. Nós criamos esse mito na igreja, no mundo, que o pastor tem que estar fazendo alguma coisa, né? Então, a primeira coisa, o pastor precisa estar em oração, leitura da Bíblia. A segunda coisa, ele precisa permanecer na videira, né? O Espírito Santo, ele precisa estar orando no Espírito Santo, recebendo do Espírito Santo. Uma terceira coisa que eu prezo muito aqui é a amizade, o companheirismo com outros pastores. Aumente o seu círculo de amigos, né? Por exemplo, nós temos um grupo que você faz parte, são 80 pastores e líderes, né, do Brasil, do Piauí, né? E eu ainda não coloquei os americanos, porque a turma não fala inglês aqui, meu irmão. Porque se falasse, eu já tinha colocado os meus amigos americanos todos, né? Então, o que acontece? O pastor, ele precisa ter amigos, né? Você vê lá no grupo, lá, você vê, sai uma piada, você sorri, sai aqui acolá uma discussão teológica, né? O pastor gosta disso, isso é o alimento do pastor, né? Eu até, de vez em quando, tenho que entrar lá no grupo dizendo, olha, tem 5 coisas que vocês não podem fazer aqui, né? Avisar ele, porque senão... Mas é importante, né? Eu tenho um amigo aqui, além do pastor Alex Nunes, que é o meu vice-presidente do Mickley, né? Eu tenho vários outros pastores que eu ligo,
né? Eu tenho um pastor que ele é capelão da Marinha do Brasil aqui, é o tenente-capitão da Marinha, capitão-tenente, na verdade, da Marinha aqui, esteve na minha casa recentemente. Tem o William, que é o tesoureiro do MICLE, esteve com a família dele aqui também. Recebo algumas pessoas, mesmo na pandemia, a gente está... Então, a coisa que é precisa é esse camaradagem, esse companheirismo. O pastor se isola. Você não pode se isolar. Quem quer vencer a pandemia tem que encontrar um grupo de apoio para conversar, para colocar para fora. Olha, eu recebi, durante esse período de pandemia, muitos telefonemas, muitas mensagens, pastores tristes, desencorajados, e eu tento animá-los, eu coloco logo no grupo, logo para ver se anima esse povo, viu? Então, é o negócio que a gente está fazendo. Isso é a terceira coisa. Uma quarta coisa, e aqui eu queria chamar bastante atenção, o pastor na pandemia, depois que ele cuida dele, da família dele, é importante passar tempo com a família, se você é casado, mesmo que não seja, se tem uma namorada, passe tempo com ela, se não tem, com a família, com a mãe, com os pais. Todo dia eu pergunto para minha esposa, Cleber, você ligou para sua mãe? Porque eu não tenho mais mãe nem pai. Né? Por que eu faço essa pergunta para ela? Porque nós não sabemos quando nós vamos ter alguém, né, pela última vez. Então, a gente tem que fazer isso. Tá? Então, outra coisa agora, isso aqui é mais no sentido da igreja. Eu percebo que muitos pastores estão muito assim voltados para fazer live, para pregar, e eu gosto de observar. Outro dia eu assisti umas 10 lives, assim, né? Assim, bem rapidinho, só para ver o que é que os pastores estavam pregando. E eu queria fazer aqui uma demonstração que o pastor, ele não se preocupe tanto com a live. A live é importante, mas use o seu povo, os seus líderes. Você não precisa estar pregando todo domingo, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, alimente o seu rebanho. Nos cultos de doutrina, nos cultos de oração, alimente com mensagens para que eles, por exemplo, eu vejo o pastor pregando sermões descontextualizados, é preciso pregar. Hoje nós estamos precisando ter um sermão de esperança, de que Cristo está reinando, de que Cristo está sentado no seu trono, de esperança. Isso vai passar no nome de Jesus, e se não passar, nós vamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Né? Uma outra coisa, ensinamento. A igreja precisa de ensino, a igreja precisa de aconselhamento, mas, acima de tudo, a igreja precisa do cuidado pastoral. E, por exemplo, eu quero dizer aqui, sem errar, que uma ligação é tão importante quanto uma oração nesse momento. Uma pesquisa, irmão Clemilson, foi feita com vários membros de várias igrejas perguntando qual era a característica número 1 que você mais gosta no seu pastor. E a resposta foi: ele se importa comigo. O meu pai, eu não vou citar a igreja, mas meu pai era membro de uma igreja que o pastor só ligava para ele perguntando pelo dízimo. Né? O meu pai chegava para mim e dizia: esse pessoal só liga para mim quando chega o início do mês. E eu dizia: pai, por que já era. Aí eu dizia: pai, por que você não vem para a minha igreja, pai? Eu não estou preocupado com o seu dízimo, eu quero o seu lá, para o senhor crescer e tal. E aí, finalmente, depois de alguns meses, ele acabou decidindo e foi. Né? E era um dos grandes apoiadores. Toda vez que eu pregava, ele chegava, me abraçava e dizia: que mensagem, deu vontade de aceitar Jesus de novo. Né? Então,